Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Como o pastor falou aqui, é uma alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã. E como ele disse também, obrigado, meu irmão, tudo na nossa vida tem um tempo específico. Inclusive agora está chovendo ali, ó. Existem várias dimensões do tempo. E você concorda comigo que o tempo ele tem cada vez mais passado rápido? Cada vez mais parece que a gente quer fazer coisas, desenvolver áreas da nossa vida, mas parece que a gente não consegue, a gente enfrenta um certo desafio ali. Ou faz o que tem que fazer, ou ainda falta tempo para fazer o que tem que ser feito. Só que o tempo sempre existiu. O tempo sempre existiu. E nós vamos enfrentar esse desafio, querendo ou não. As crianças aqui hoje estão no tempo de serem crianças. Quem tem filho pequeno aí no colo, é o tempo de você carregar o seu filho no colo. Depois ele vai crescer, vai desenvolver, depois a gente fica adulto. São outras fases, são outras perspectivas, mas o tempo está ali. O tempo está ali. E o tempo é um desafio para nós porque não somos nós, nem eu, e muito menos você, ninguém aqui tem a capacidade de definir o tempo. Nós não temos autoridade para direcionar o tempo, porque o tempo e o tempo é criação de Deus. A gente vai ver isso aqui hoje. O tempo é algo divino, porque foi Ele que criou para o seu propósito. Não criou para qualquer custo ou sem nenhum sentido. Pelo contrário, o tempo é o tempo. E é sobre esse tempo, atrelado ao descanso, que a gente vai ver um pouco aqui nessa manhã. Porque assim como a gente tem tempo para fazer tantas coisas, a gente exerce tantas funções. Onde que a gente encontra o verdadeiro descanso na minha vida e na sua vida? Na minha caminhada e na sua caminhada. Onde que está o verdadeiro descanso no meio disso tudo? Será que o verdadeiro descanso é eu ficar ali de mãos atadas e deixar tudo acontecer? Ou eu fui chamado para algo muito mais específico, para algo muito maior, a enxergar, a encarar, a perceber o tempo de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a história, sobre a sua palavra e sobre a minha vida. E sobre esse tempo que a gente vai tratar aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 2. A gente vai ler os versos 2 e 3. Gênesis 2, 2 e 3. Glória a Deus pela sua palavra. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem, por favor. Capítulo 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Depois disso, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis, capítulo 2, versos de 2 a 3. O tempo de Deus. O tempo de Deus atrelado a uma perspectiva. E essa perspectiva é a perspectiva do descanso. O que isso tudo aqui tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a minha realidade, com a minha rotina, com a minha vida prática, sonhos talvez, projetos. É sempre bom a gente entender que o tempo há várias dimensões, como eu disse aqui bem no começo. A gente pode analisar, falar, conversar sobre o tempo, sobre várias perspectivas e várias abordagens. Mas a nossa intenção aqui hoje é tratar sobre esse tempo atrelado à nossa visão sobre aquilo que Deus, na verdade, requer de nós. Aquilo que Deus nos chama hoje, a tarefa prática na nossa vida. Porque o tempo aqui, que a gente vai ver, ele está atrelado a uma palavra que se chama descanso. O descanso é bíblico. Antes da gente chegar aqui em Gênesis capítulo 2, logo no capítulo 1, a gente tem aqui uma série de dias, que são os dias que a gente conhece como dias da criação. São dias ali, os dias onde Deus ele cria tudo o que existe. Ele cria o mar, o firmamento, os luzeiros, o sol, luas, estrelas,
cria os animais domésticos, os animais selváticos, cria a natureza como um todo, as plantas, cria a mim, cria você, a espécie humana. Deus, ele cria. E se a gente for parar para perceber, nesse processo da criação, dia após dia, sempre tem aquela expressão, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E qual é a grande transição para o capítulo 2? Logo aqui no começo, o que Deus faz? Depois de ele ter criado tudo, ele criou tudo, a natureza, o mar, o ser humano, ele olha para a sua criação e faz o quê? Abençoa a sua criação. Ele abençoa aquilo que ele tinha criado, tudo que ele tinha criado. Depois que ele abençoa, ele santifica. Ele santifica tudo que foi criado. E depois, o que ele faz? Descansa. Depois de criar, abençoar, santificar, Deus, ele descansa. Ele descansa sobre aquilo que ele tinha feito. Esse descanso aqui de Deus, simplesmente está no plano dele. Ele poderia ter criado, você concorda comigo, o mundo em um dia? Deus é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem capacidade, ele tem poder, ele tem domínio, ele é soberano. Só que ele criou em dias. Em 6 dias ele cria, e no 7º ele abençoa, santifica e ele descansa. Abençoa, santifica e descansa. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele estabelece tudo conforme o seu propósito, a sua vontade e o seu querer. Só que nós também temos o nosso tempo. Nós vivemos a nossa vida. Cada um aqui tem o seu passado, o seu presente, aquilo que nos espera daqui a 1 hora, na nossa tarde, na próxima semana, no próximo ano. 2025 já está acabando, o ano voou. Parece que foi ontem, que era janeiro. Mas o tempo, ele tem cada vez mais estado acelerado. E esse tempo, ele tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Porque nós temos essa visão e essa perspectiva do tempo. Todo mundo aqui um dia já foi criança. Já foi um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto. E isso está entregue a cada um de nós. Só que é sobre essa visão do nosso passado, presente e futuro que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa manhã, para a gente poder entender qual é o nosso papel diante desse tempo que já foi estabelecido por Deus, a nossa vida. E eu quero te fazer uma seguinte pergunta aqui, uma seguinte reflexão para você imaginar uma história aqui comigo. Pensa que você tem uma viagem marcada. Você marcou uma viagem de férias. Talvez seja a sua viagem dos sonhos. Talvez seja para a praia, para um lugar frio, aqui no Brasil ou fora do Brasil. E você comprou ali o seu pacote, a sua passagem aérea, e você vai viajar, já está com a data marcada. E dias antes, talvez horas antes, tem gente que arruma a mala muito tempo antes, tem gente que arruma simplesmente horas de embarcar ou de viajar. Você vai colocando ali itens seus pessoais, roupas, acessórios, objetos, coisas que você vai usar nessa viagem. Seja um lugar de acordo com aquilo que você vai, a roupa mais apropriada para aquele ambiente. Só que você vai preparar essa mala e vai colocando tudo ali dentro para poder embarcar, para poder viajar. Justamente para isso. E você está ali com aquele sonho, com essa ambição. E aí você chega simplesmente no aeroporto. Chegou o dia da viagem. Você vai antecipadamente para lá. Você chega lá e existe um termo que se chama check-in. Check-in é quando você chega lá no aeroporto e você vai, de fato, efetivar ali o seu passaporte, vai efetivar ali o seu ticket para você embarcar e aguardar o seu voo. Só que no check-in existe algo e uma ação que é despachar a mala. A gente pode embarcar de avião e até 10 quilos ali na norma, você leva a sua mala com você dentro da aeronave. Se passar desse peso, você tem que despachar. Você é obrigado a despachar a sua mala. Não tem como. E o que você está fazendo ali? Você está inconscientemente falando, inclusive, para a companhia aérea, que ela tem autoridade e ela tem ali o poder
sobre um bem pessoal seu. Eu estou, querendo ou não, indiretamente confiando em vocês, de que a minha mala vai chegar junto comigo no destino final. Mas será que a nossa mala vai chegar no destino final? Qual a garantia que a gente tem que isso realmente aconteça? Você já parou para pensar nisso? São coisas práticas do dia a dia, como pegar um Uber, entrar num carro, confiar que você vai chegar no lugar que você colocou lá no aplicativo, mas você nem conhece o motorista que está lá. Então, de fato, a gente vai confiando, a gente vai entregando. E é um desafio para a nossa caminhada de fé, querendo ou não, porque nós podemos pegar isso para a nossa vida prática. Por exemplo, no próprio ato de montar uma mala, de se preparar para uma viagem, você vai colocando itens ali, você fica naquela expectativa, assim como uma mala de uma viagem, que você tanto sonha, que você tanto quer, talvez um passeio, seja de carro, seja de ônibus, seja de navio, um cruzeiro, não sei o tipo de viagem que você está idealizando aí. Mas assim como existe nessa viagem, é a nossa vida, é a minha e a sua vida. Por quê? Nós carregamos bagagens ao longo da nossa história. Eu e você, nós carregamos itens. E esses itens, muitas vezes, são traumas, são desafios, é o nosso passado, são angústias, são preocupações, desejo ali de determinar algo, de, enfim, fazer acontecer. Você já se pegou diante de uma situação onde você estava querendo resolver, fazer tudo, e você falou, caramba, eu simplesmente deixei a prioridade, que era de pedir a direção de Deus sobre isso na minha vida. O que Deus quer de mim? Qual é o tempo dele? Qual é a vontade dele? E a gente vai se enchendo de tudo isso e simplesmente vai vivendo por aquilo que não é pão. Porque a sobrecarga, a pressão, a ambição pela produtividade, tanto se fala de uma sociedade construtiva, uma sociedade bacana, só que é uma sociedade influenciada diretamente pelo alto índice de produtividade. Nós temos sempre que entregar o nosso melhor, sermos as melhores pessoas, sermos o exemplo máximo de tudo. Afinal de contas, nós somos super-heróis e nós temos o controle sobre a nossa vida e até mesmo sobre o tempo que está diante de nós. E é um desafio quando a gente reflete sobre o tempo. É o meu tempo ou o tempo de Deus? É aquilo que eu quero ou aquilo que Deus quer de mim? O que o Senhor me chamou para fazer hoje? Como eu, como um cristão, ou como alguém que tem uma nova perspectiva, ou como alguém que quer ser transformado todos os dias, vai olhar de fato para esse evangelho e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim nessa área? O que o Senhor me chama, Pai, a fazer hoje? Como eu devo me portar diante dessa situação? Esse é o tempo de Deus. E é o tempo que a gente vai aprender um pouco mais aqui nessa manhã. É interessante que logo aqui nesse capítulo 2, Deus ele cria as coisas, como eu bem disse, e ele cria com uma ordem. E existe aqui no 7º dia, o dia do descanso. O descanso, meus irmãos, ele é bíblico. O descanso é um ato de Deus, é uma ação prática divina. Hoje a gente fala, né, o pastor Richard até diz aqui, o dia do Senhor. É o dia do Senhor, é o dia que Deus fez. Cadê ele? Tinha que estar aqui agora. É o dia que o Senhor, está lá atrás, benção, pastor. É o dia que o Senhor preparou para a gente cultuar a Ele com todo o nosso coração, com adoração, com entrega. E o dia do Senhor é justamente o dia que o Senhor preparou para isso, é o dia do descanso. Antes era o sábado, hoje se torna o domingo. Um dia onde a gente separa para adorar a Deus, para a gente estar na casa dele, em comunhão com os nossos irmãos, e que bênção é a gente viver igreja, como é bom a gente viver essa comunidade que caminha uns perto dos outros, crescendo em amor, exortando uns aos outros. Isso é ser igreja. Dia do Senhor, o descanso é uma realidade. O descanso é bíblico. Deus descansou. Ele tinha talvez necessidade de descansar, assim como criar em 6 dias? Jamais. Mas ele descansou. Ele apreciou a sua obra, ele apreciou a sua criação, tudo aquilo que ele tinha feito e criado. E será que eu e você, nós temos descansado nesse Deus soberano? Nós temos falado, Deus, direcione a minha vida,
Porque eu não sou o senhor do meu próprio tempo. E eu não fui chamado para exercer esse lugar. Talvez você tenha exercido isso nessa manhã. Você que está aqui, você que está ouvindo de casa. Talvez o tempo na sua vida tenha se tornado um ídolo no seu coração. Porque o tempo, querendo ou não, é adoração. Você concorda comigo que tudo hoje é o relógio? Deixa eu ver a hora aqui. Que horas são? Culto? Deixa eu ver se está acabando. GD? Ih, tá tarde demais. Tem que trabalhar amanhã cedo, tem que acordar. E faz parte da nossa vida. É a rotina. É o tempo, inclusive, de lazer. Hoje a gente coloca tempo sobre o lazer. Tempo para ficar junto com a família, para ir num parque, para ir num clube, para viajar. É o tempo estabelecido. Seres humanos cronometrados. O celular, essa demanda, essa alta performance. O tempo existe. Ele está ali. Só que como que eu vou enxergar numa perspectiva bíblica e de fato entender o lugar que o Senhor quer que eu esteja hoje? Porque o tempo, como eu disse, ele pode ser interpretado por uma frente, que é a frente do passado, a frente do presente e a frente do futuro. Deus é Deus. Ele é atemporal, ele não se limita a um tempo, a hora. Só que eu e você, nós passamos por isso aqui. E o primeiro lugar aqui eu quero destacar para você e te fazer refletir o seguinte, que esse descanso, o descanso de Deus, o descanso divino, ele cura. O descanso cura. E por que que o descanso cura? O descanso cura porque Deus ele inaugura um tempo de mais dependência dele, para que a gente enxergue sobre aquilo que passou na nossa vida e tenha um olhar de avanço, um olhar de recomeço, um olhar de reconciliação diante desse Pai. Todo mundo aqui tem seu passado, cada um aqui tem suas feridas, suas angústias, seus pecados, pecados que foram abandonados, pecados que talvez ainda não saíram da nossa caminhada, pecados que talvez a gente vai ter que conviver até o fim. Só que nós carregamos, querendo ou não, um passado, talvez traumas familiares, emocionais, crises existenciais que você já enfrentou, ou talvez enfrenta, ou talvez a sua visão hoje é um reflexo desse passado que te aprisiona. E não é sessão de descarrego, não, mas, querendo ou não, isso acaba refletindo na sua vida hoje. A forma como você enxerga o próximo e até mesmo a Cristo e a igreja. E eu quero te dizer nessa manhã que o descanso verdadeiro, ele pode curar e ele cura o meu e o seu coração. Esse descanso sobre aquilo que a gente fica fomentando, que já passou, algo que talvez nem vale a pena a gente remexer, revisitar. E esse descanso pode vir sobre o seu passado, para derramar essa cura genuína, verdadeira, transformadora sobre a sua alma. Cantamos aqui nessa manhã. Que manhã abençoada de louvor, de adoração. E que o Senhor, em nome de Jesus, continue falando dentro de você para que esse verdadeiro descanso, ele encontre morada dentro do seu coração. E é interessante que o descanso de Deus, ele não está só sobre o nosso passado. Ele está sobre o passado, e preste muita atenção nisso, mas ele também aponta para o hoje, para o presente. Por quê? Porque o descanso, ele vai curar o meu e o seu coração. O descanso nele, no Senhor. Mas o descanso, ele também sustenta no presente. O descanso em Deus sustenta a minha vida e a sua vida hoje, aqui, o agora. O que eu vou fazer agora? Será que eu tenho me dedicado ao máximo? Será que a minha performance no trabalho, na faculdade, na escola, na minha empresa, na minha casa, como que eu tenho administrado tudo isso? Meu Deus, quantas pressões, Pai. Quantos desafios. Quem não enfrenta desafio aqui? Todos nós enfrentamos lutas, crises, desafios. Só que esse presente nosso,
ele é acompanhado, ele é direcionado. Nós caminhamos aqui lado a lado, diante de um Deus que nos acompanha, que nos sustenta. Deus, ele não é um Deus à parte da sua criação. Ele não cria e simplesmente nos larga aqui nessa terra. Não, tire isso da sua cabeça. Deus, ele está todos os dias do seu lado quando você acorda, quando você vai para o trabalho, na sua tarde, na sua noite. Mas como eu tenho enfrentado, como eu tenho enxergado esse Deus que caminha ao meu lado. Ou que talvez hoje, nessa manhã, seja uma manhã de restauração e de um novo começo na minha vida. Esse Deus é o Deus que, de fato, sustenta a nossa vida no presente. Você não precisa ficar ansioso. A ansiedade tem sido um grande dilema do presente século. E a ansiedade, querendo ou não, claro que nós devemos buscar tratamento, conselhos, ajudas, até mesmo medicações. Só que a ansiedade, querendo ou não, no fundo, é um desejo nosso de ter o controle de tudo. É uma fonte de idolatria. Porque o repouso em Deus, ele de fato nos permite a confiar. Como aquela companhia que eu falei no início, você pega lá, toma minha mala aí. Eu estou confiando que vai chegar. Mas e se a mala não chegar? Qual é a nossa reação diante disso? Como nós temos enfrentado os desafios, quando muitas vezes nós não conseguimos entender o propósito e o porquê daquela situação, seja uma perda, uma morte, seja uma situação de crise na saúde, financeira. Deus, eu não entendo. Pai, eu não compreendo por que isso, por que está acontecendo isso comigo, com a minha família, dentro da minha casa. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Como assim? Eu passando por isso? E a gente quer definir todas as coisas, a gente quer dar uma solução para tudo. Eu e você, nós não fomos chamados para isso. Entenda, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, Igreja Betel, você que está nos ouvindo, nós não fomos chamados para ter esse controle sobre todas as coisas. Porque esse Deus, ele nos sustenta no presente, ele está ao nosso lado. E não só no presente, mas quando a gente olha para algo muito maior, para algo muito mais sublime, que vem depois disso, esse descanso nos garante. Esse descanso nos garante. Como assim garantia? Como assim descanso me garantir alguma coisa? Não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido na minha vida prática hoje. Garantir o quê? Eu não tenho garantia de nada. Eu não sei se daqui a 10 minutos eu vou estar vivo. Eu não sei o que vai acontecer comigo hoje à noite. No ano que vem. Que garantia eu tenho? Realmente. Nós não temos garantia, humanamente falando, de nada. A gente não sabe. A gente pode até planejar, sonhar, colocar metas, planos, sonhos. Todo início de ano ou transição de ano, a gente fala, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou ser mais fiel na academia, vou ter uma rotina de esporte, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou mais à igreja, vou servir com mais alegria. Não, esse ano eu vou fazer isso aqui porque está queimando no meu coração. E talvez a gente não consegue cumprir com essas metas e objetivos. Está vendo como nós somos limitados? Está vendo como nós planejamos e nós muitas vezes não conseguimos exercer, colocar em prática, cumprir com aquilo que a gente planeja? Mas a única, e existe uma única garantia para mim e para você. Existe uma única garantia para aqueles que de fato decidem viver de uma forma diferente, para aqueles que foram encontrados por algo muito maior e as suas vidas foram transformadas. Essa garantia é uma garantia real, é o descanso que Deus, através de Cristo, derrama sobre o meu coração, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Cristo, ele inaugura e pode inaugurar um tempo novo na nossa vida, se for da vontade dele.
Ele pode inaugurar um tempo de mais dependência, de mais confiança, um tempo de mais entrega, um tempo com uma nova perspectiva. Meu Deus, está difícil. Meu Deus, como eu vou lidar com essa situação? Eu não sei o que eu enfrento no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa. Me ajude, Pai, a lidar com tudo isso. Esse Deus é o Deus do descanso que fala: ei, filho, tudo isso é passageiro, mas eu tenho preparado a morada celestial para você viver eternamente ao meu lado. Uma morada celestial e eterna, onde não haverá mais dor, mais pranto, mais angústia, mais desespero, porque, de fato, o verdadeiro, genuíno e profundo descanso vai vir sobre o meu coração, sobre a sua vida. E é isso que precisa motivar a vida do crente. Isso precisa chacoalhar e balançar as nossas estruturas, a nossa alma por completo. Porque Cristo ainda não voltou hoje, mas nós vivemos dia após dia, diariamente, como se Ele fosse voltar. Como se fosse o nosso último dia, a nossa última oportunidade de viver para a glória dEle. A última oportunidade de administrar melhor um tempo, de amar mais alguém, de servir com mais entrega, com mais zelo, com mais dedicação, estabelecendo prioridades na nossa caminhada, que vão nos levar a glorificar ao Senhor e a sua palavra. É um desafio? Extremo desafio. Que profundo desafio é. Mas o Evangelho, a partir do descanso divino, fala que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estão entregues diante do Senhor. Ele é o autor. Ele é aquele que direciona e governa todas as coisas. Deus, mas eu creio que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, mas segunda-feira eu não exerço isso. Quando eu estou no vermelho, no banco, eu não exerço isso. Quando eu estou numa crise familiar, eu não exerço isso. Mas onde está esse Deus? Entre a teoria e entre a prática. Entre aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Onde que nós encontramos esse ponto de equilíbrio para que a nossa caminhada glorifique ao Senhor? Para que a nossa vida glorifique a Ele aqui, hoje. Ah, mas eu não aguento ficar meia hora no culto. E a eternidade com Cristo? Claro que vai além da nossa compreensão. Mas a presença de Deus deve ser desfrutada por mim e por você. A gente deve ter isso como uma alegria máxima. Meu Deus, hoje é o dia do Senhor, eu vou para a sua casa te adorar, te bendizer, estar em comunhão. Eu vou me dedicar ao máximo, Pai, ao Senhor. Só que existem passos práticos que a gente precisa, querendo ou não, aderir, praticar, exercer na nossa vida, para que esse verdadeiro descanso, ele entre dentro de nós. Ele faça morada, ele transforme o nosso dia a dia, a nossa rotina. O descanso aqui, sobre essa visão de passado, presente e futuro, vai nos chamar a atenção de que existem prioridades na minha vida e na sua vida que precisam ser estabelecidas. Prioridades. E deixa eu te dizer uma coisa, muito importante, preste atenção nisso aqui. Existem bênçãos na minha vida e na sua vida, mal administradas, que podem se tornar maldição. Bênçãos mal administradas que se tornam maldição. O que você está querendo dizer com isso, Pedro? Eu estou querendo dizer que, diante de tudo que o Senhor nos entrega, nos oferta, seja o nosso celular, seja a nossa família, seja o lazer, seja o próprio descanso, quando a gente não administra da forma certa, no tempo certo, que o Senhor nos chama a fazer e a viver, isso sim pode se tornar uma fonte de idolatria na sua história. Senhor, obrigado por essa casa, Pai. Obrigado por esse concurso que eu passei, agora eu ganho 10 mil por mês, 20 mil por mês, que sonho. Obrigado, Senhor, por esse sítio que eu tanto queria para desfrutar de tempo com a minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha faculdade, afinal de contas eu fiz Enem. Quanto tempo eu tive que estudar, me esforçar. Obrigado, Senhor,
Por isso tudo que o Senhor entregou a mim. Tantas bênçãos. Mas infelizmente, bênçãos mal administradas. E por que bênçãos mal administradas? Porque elas tomam o lugar de honra no meu e no seu coração. O centro do nosso coração. E nos afasta do Senhor. E nos afasta completamente do Senhor. Afinal de contas, agora eu tenho o sítio, eu posso usufruir. Claro que você pode e deve. É uma forma de honrar a Deus. Mas será que isso tem me afastado dele? Eu e a Ju, a gente liderando essa geração aí dos adolescentes. Na semana passada mesmo a gente refletiu com eles. Tantas coisas boas vocês têm. Tem adolescente presente aqui hoje, jovem. O pai investe. Bota no melhor curso de inglês, na melhor faculdade, no melhor futebol, na melhor natação, semana inteira. Lotada. E cadê o tempo para Deus? Cadê o tempo para estar aqui? Na casa do Senhor. Aprendendo mais a palavra. Equilíbrio. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, inclusive, sobre aquilo que o Senhor nos dá a graça e a bênção de viver. Podem ser coisas maravilhosas. Totalmente edificantes. Mas quando colocados no lugar errado, no meu e no seu coração, se torna uma maldição. E a gente não honra Deus dessa forma. Seja o seu sim, o seu não. Entenda que não tem como você estar também em todo lugar o tempo inteiro. Priorize áreas da sua vida. Entenda que Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas você vai ter que focar. Senão você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Entenda que o Senhor te chama hoje para esse desafio, para essa vida prática de fé. Entendendo esse descanso não como um mero lazer, mas como uma forma de adoração. O descanso sobre aquilo que já aconteceu na sua vida. O hoje. E aquilo que vai acontecer que você não sabe, mas o Senhor está no controle de tudo. Amém? Que o Senhor, em nome de Jesus, chama o louvor aqui na frente, venha inaugurar um novo tempo sobre a sua vida. Um tempo de mais dependência, um tempo de mais confiança, um tempo de mais entrega. Talvez você tenha falado, Deus, eu estou correndo, Pai, atrás do vento, eu não consigo. Lancei uma enquete essa semana no meu Instagram, falei, daquilo que você tem que fazer, da sua rotina, áreas da sua vida que você precisa investir, como você tem encarado isso? Você não tem conseguido fazer praticamente nada? Você consegue, mas no limite? Ou está tudo perfeito? Você cumpre com todas as suas demandas? Várias pessoas responderam lá. E a gente pode ter a percepção de que cada um enfrenta aqui um desafio diferente, uma vida diferente, culturas diferentes, mas a palavra ela é a mesma. E o chamado de Deus para mim e para você, ele continua e continuará sendo o mesmo até o fim. É o chamado de um descanso. É o chamado de uma dependência. Descanso é adoração, descanso é entrega, é confiança. O descanso verdadeiro nesse tempo de Deus que transforma as nossas vidas. Quero te convidar a você a fechar os seus olhos no seu lugar. Feche